Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nos perdoa aqui, porque é o reflexo da luz, né? Glória a Deus, mas não tem outro jeito, né? Aqui para onde eu for vai ter luz ligada, então vai dar esse reflexo aqui. É que o Senhor tá me cobrando algo que Ele me passou esses dias atrás, acho que faz uns 3 dias que eu estava orando e depois de me levantar da oração, o Espírito Santo falou assim, revelou para mim e me disse, minha serva, muitas pessoas já perderam o Espírito Santo porque blasfemaram contra o meu Espírito, falaram contra o meu Espírito. E o Senhor falava assim, muitas pessoas já desviaram, já caíram. Vou dar assim para ver se melhora isso aqui, porque tá bem forte. Muitas pessoas já caíram da graça, já não tem mais o arrependimento. Por quê? O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos convence do nosso erro. O Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso erro, é ele que, quando nós oramos pedindo perdão a Jesus, a Deus, é ele que intercede com gemidos inexprimíveis a Deus por nós, né? Aleluia. E se nós entristecer ou blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, irmãos, em São Mateus 12:31, que todo pecado tem perdão. Todo pecado que a pessoa cometer, se a pessoa se arrepender, tem perdão. Mas só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não tem perdão. E o Senhor falava assim, era de manhã cedo, e o Senhor falava assim para mim, muitos já perderam, minha serva, o Espírito Santo. Muitas pessoas já perderam. E o Senhor nos mostra, irmãos, pela palavra, o exemplo de Saul. Saul, você conhece bem a história de Saul. Saul perdeu o Espírito Santo, porque Saul se rebelou contra o Espírito Santo. Ele não foi obediente à voz do Espírito Santo. E Saul, aleluia, ele perdeu o Espírito Santo. E tem outras passagens na Bíblia que nos dá essa referência de pessoas que perderam o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é delicado. Nós temos que tomar cuidado para não falar contra o Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes a pessoa é usada por Deus e vamos supor, eu vou colocar eu, né? Eu vou colocar eu. Daí Deus usa lá o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, enfim, quem tá fazendo ali o trabalho da obra de Deus. E eu falo assim: não é Deus que tá usando ele, não. Não é Deus que tá usando ela, não. É o espírito do engano, é o diabo. É isso, é aquilo que tá usando ele, tá usando ela. Entende, irmãos? A gravidade. Isso é blasfemar contra o Espírito. Sabe por quê? Porque se for o Espírito Santo que está usando aquela pessoa, você peca contra o Espírito Santo. Então, o Senhor falava assim, minha serva, muitos já perderam o Espírito Santo, muitos já blasfemaram contra o meu Espírito. E por isso não consegue mais alcançar o arrependimento. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do seu erro, do seu pecado. E ele chega ao arrependimento. Então, quando a pessoa não consegue se arrepender, não consegue mais se arrepender, é porque ela perdeu a graça. Ela perdeu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos traz o arrependimento para o nosso coração. É ele que toca no coração. Filha, você tá errada. Filha, não faz assim. Isso é pecado. Isso é errado.
não faz assim, não pratique isso, não pratique aquilo. Então é o Espírito Santo que vai movendo dentro de nós. E se nós, com a nossa boca, pecarmos contra esse Espírito, quem vai interceder por nós? Ninguém, não tem mais ninguém para interceder. Compreende a gravidade, irmãos? E o Senhor me deu essa revelação há uns 3 dias atrás. E na verdade eu esqueci. Deus me mostrou de manhã, né? E falou comigo e eu esqueci. Daí quando foi hoje, eu fui no culto à tarde, participando do culto, né, à tarde. Quando eu saí da igreja, que eu tava voltando para casa, o Espírito Santo falou novamente: filha, você fale a revelação que eu te dei. Eu falei: meu Deus, mas que revelação? Aí o Senhor falou: a blasfêmia contra o meu espírito. Na hora, irmão, o Espírito Santo falou, porque eu tenho a sensibilidade, pela misericórdia de Deus, eu tenho a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e de discernir a voz do Senhor, né? E eu falei: meu Deus, é verdade, o Senhor falou para mim, né? Eu tenho que gravar. Então eu cheguei agora há pouco em casa, irmão, nem tomei banho, nem fiz nada. Eu falei: primeiro eu vou gravar o vídeo, eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Então eu tô em casa, mas aqui o barulho é intenso, é só Jesus na causa, né? E, irmãos, eu vou ler aqui para você ter uma ideia. Aqui é em São Mateus 12, 31. São Mateus 12, 31. Leia aí. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Não lhe será perdoado aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra, olha, irmão, olha como é sério isso. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado quando Deus usa alguém. Analise, não fale nada, não julgue. Deixa na mão do Senhor, porque aquilo que é de Deus, irmão, se cumpre. Hora mais hora menos hora, se cumpre. Mas nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, para nós, às vezes demora um pouco acontecer, né, o que a pessoa falou, o que o profeta falou, o que a irmã falou, enfim, o que o vaso falou, às vezes demora um pouco. Não acontece no nosso tempo, no tempo do profeta, acontece no tempo de Deus, concorda? Então, às vezes, mas espere, não blasfeme, não murmure contra o Espírito Santo, porque se você murmurar contra o Espírito Santo, você pode perdê-lo. Você pode perder a graça de Deus na sua vida. Isso é muito sério. Eu falei: Senhor, quando o Senhor me deu isso, eu estava voltando para casa, eu falei: meu Deus, eu vou gravar, Senhor, eu tenho que falar isso. Porque é um perigo, irmão. Deus usar a pessoa e a gente dizer que não foi Deus. Que não foi Deus, que foi o diabo. Irmãos, isso é um perigo. Você pode perder o Espírito Santo. Você pode perder a essência, a graça do Espírito Santo. E aí, quem é que vai interceder por nós? Quem é que vai interceder por você? Se você blasfema. O aconselhável, irmãos, é que quando Deus usa alguém para falar conosco, o aconselhável é guardar aquilo e esperar o cumprimento. É aguardar aquilo e esperar o cumprimento. Irmão, eu tenho muito cuidado nessa parte. Eu sempre tive. Porque às vezes a pessoa julga o profeta. Julga a pessoa. Ah, mas logo ela acha que Deus vai usar ela. Acha que Deus vai usar ele. Logo ele.
Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Nós vemos na passagem lá de Balaão e Balaque. Deus fez o quê? Não tinha gente para ele usar no deserto? Ele usou a jumenta para falar com Balaão. Para Balaão não ir contra o povo de Deus, porque Balaque, o rei, havia mandado Balaão, que era um profeta, um sacerdote na época, e tudo que Balaão falava acontecia. Então, Balaque, sendo o rei, ele mandou que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Deus. Olha isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daí, Balaão se viu encurralado, né? Ele se viu ali pressionado pelo rei, que ele era o rei, ele mandava. E ele se sentiu pressionado e ele foi. E diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Balaão chegou no caminho para até chegar à terra de Israel, onde estava o povo de Deus que Balaque havia mandado amaldiçoar, Balaão cai da jumenta. E a jumenta ficou parada. Ela ficou parada, ela não ia, porque um anjo com uma espada se colocou na frente da jumenta e de Balaão. Para Balaão não passar, para não ir amaldiçoar o povo de Deus. Você entende, irmão? Irmãos, não mexe com quem tem Deus na vida, não, pelo amor de Deus. Você está caçando sarna para se coçar. E, irmãos, e a palavra de Deus diz que só havia Balaão e a jumenta ali no deserto. Deus abriu a boca, olha só, Deus abriu os olhos da jumenta. A jumenta estava vendo o anjo com a espada na frente dela, na frente deles dois, mas Balaão não estava vendo. E Deus abriu os olhos da jumenta e ela viu o anjo. E ali Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. Irmãos, leia lá a passagem, está na Bíblia, está lá em Gênesis. Então, aleluia, Balaão foi um dos tais que perdeu o Espírito Santo. Porque Balaão era um sacerdote, era um profeta, mas ele não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia discernir a voz de Deus. Tanto é que ele não sabia discernir a voz de Deus, que Deus usou a jumenta para falar com ele. Então, irmãos, Deus usa quem Ele quer. Não coloque isso na sua cabeça que Deus só usa este ou aquele. Não, Deus ele pode fazer o que Ele quiser com quem Ele quiser. Porque Ele pode. Ele é o grande eu sou. Ele é o soberano. A Ele pode todas as coisas. Então, irmãos, eu passo aqui para dizer, para entregar esse recado que Deus falava para mim, minha serva. Muitos já perderam a essência do Espírito Santo. Já perderam. Não tem mais a graça do Espírito Santo, é só prova, só prova, só prova, só prova, só luta, só luta, só luta. A pessoa reclama, murmura e não sai daquilo e fica naquilo, e é uma luta travada, e é uma perseguição, e é aquilo. Muitas pessoas já perderam a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo já não ouve mais a pessoa. Por quê? Porque num determinado momento a pessoa blasfemou. Em algum lugar, em algum momento, em alguma hora, a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. E eu passo aqui a mandado do Senhor para dizer para você que me escuta, que me ouve, em nome do Senhor Jesus, não permita que isso aconteça. Aleluia. A luz está tão forte, irmãos, que incomoda minhas vistas, né? Eu tenho um problema, um pouco de irritação nas vistas e a luz incomoda bastante. Então, irmãos, por favor, em nome de Jesus, presta atenção. Seja quem for que passar um recado para você, que passar uma profecia, que passar uma palavra, que passar, seja o que for. Silêncio. Diga amém, louvado seja Deus, glória a Jesus, porque pode ser Deus que esteja usando esta pessoa para falar. E
E você ficando em silêncio, não fazendo nenhum comentário, nem abrindo a sua boca para blasfemar, para falar que foi o diabo, que é isso, que é isso, que é aquilo. Então, você fica fora desse perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Tá? Então, eu passo aqui para deixar esse recado. Leia a palavra de Deus, não fica só nas minhas palavras, não. Confira aí na Bíblia, São Mateus 12, 31 e o 32. A Bíblia diz aqui no 32, e qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nem aqui a pessoa vai ser perdoada e nem no vindouro. A palavra está dizendo. Entendeu, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu falo para você assim, ó, quando você receber uma palavra, uma profecia ou qualquer coisa que te entregarem, analisa a profecia. Analise a profecia e fique em silêncio. Entrega na mão do Senhor. Não analise o profeta. Porque se você analisar o profeta, a pessoa que está falando, se você for pela pessoa, realmente você não vai crer. Por quê? Porque, irmãos, todo mundo tem falha. Todo mundo erra. Todo mundo tem falha. Não é porque a pessoa é pastor, não é porque ele prega, porque ele é pastor, que ele não tem falha. Ele tem falha. Não é porque a irmã é uma missionária que ela não tem falha. Ela tem falha, irmão. A pessoa tem, todo mundo tem falha. Então, o aconselhável é que você analise a profecia, não o profeta. Compreendeu? Compreendeu? Analise a profecia, analise, pense. Senhor, eu vou aguardar. Se for do Senhor mesmo, louvado seja Deus. Mas não abra sua boca para dizer que foi o diabo, para dizer que é a carne, que a pessoa está endemoniada, que a pessoa... Irmãos, isso é uma blasfêmia. Irmãos, se foi o Espírito Santo e você fala que a pessoa está endemoniada, Jesus perde a salvação na hora, irmãos. Perde a salvação na hora. Os fariseus, eles perderam a salvação. Porque a Bíblia diz ali no livro de São Lucas 21, se não me falha a memória, que os fariseus começaram a dizer que Jesus estava com demônio. Quando Jesus estava expulsando o demônio daquele homem que estava possesso do demônio. Então os fariseus chegaram ali e começaram a dizer que ele estava com demônio. Na hora eles perderam a salvação, irmãos, os fariseus. Eles perderam a salvação. Porque eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, que é Lúcifer. Olha a gravidade, olha o que eles disseram, que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Naquele momento, todos aqueles fariseus que estavam ali em volta do Senhor Jesus perderam a salvação, perderam a sua alma. E se a pessoa perde o Espírito Santo, se ele perde a essência do Espírito Santo, ele perde a salvação. Vai ficar aí no mundo vagando, 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 sabe? Ele perde a salvação. Aleluia. Mas eu creio que todos vocês que estão me ouvindo, que assistem as minhas lives, que assistem os meus vídeos, vai entender esta palavra. Eu creio. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Que Deus te abençoe. Que você possa ter entendido esta palavra. Porque, irmãos, há muitos pregadores por aí, mas são pouquíssimos aqueles que ensinam, que verdadeiramente ensinam, né? Porque pregar, a pessoa abre a Bíblia e prega. Mas e ensinar? E o que eu faço, irmãos, pela palavra, eu dou mais explicação, eu mostro o porquê, sabe? Eu procuro ensinar a pessoa o que está errado, o que pode ser errado e o que pode não ser.
né? Tem um monte de gente aí no YouTube pregando, profetizando, revelando. Amém. Amém. Nada contra. Mas só que não ensina. Não ensina, não fala por quê. Por que que isso está errado, por que que isso está errado, isso e isso está errado. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Porque muitos erram porque não tem ensinamento. Muitos pecam porque não tem ensinamento. As pessoas não têm paciência de ensinar. Vai lá e desce o cajado, né? Desce o cajado e não tá nem aí. Mas não é assim. Jesus, ele não pregava. Jesus ensinava aos discípulos. Todas as passagens da Bíblia, do Novo Testamento, se você acompanhar lá, você vai ver que Jesus está ensinando. Ele está ensinando. Ensinando. Ele não está pregando assim ao ar, não. Ele está ensinando as pessoas a palavra, o caminho do céu, mostrando por que que a pessoa não pode fazer isso, isso e isso. Entendeu? Ele ensina. Se você ler os evangelhos, irmãos, aleluia, você vai ver que a boa parte dessa palavra é de ensinamento que Jesus deu. E é o que eu procuro fazer, irmãos, porque eu gosto muito de ensinar a pessoa, explicar para a pessoa, sabe, o que leva àquilo. Né? Não adianta eu chegar aqui pregando uma palavra bonita, pregando uma palavra de fogo, de poder, disso e daquilo, se eu se eu não aprendi, sabe? E aquilo que eu aprendi eu tenho que ensinar. Amém? Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe, irmãos. Me perdoa que eu tô de olho quase fechado por causa do reflexo da luz. Mas Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Curte o vídeo, deixa o seu like aí para nos ajudar, amém? Em nome de Jesus, eu conto com a tua colaboração, meu querido irmão, minha querida irmã, eu conto com a tua colaboração, amém? O teu comentário me ajuda, a tua crítica também me ajuda, tá? E que você possa divulgar também para alguém que precisa ouvir essa palavra, irmão, porque é muito sério, é muito sério. E o Senhor falava, minha serva, muitos já perderam o Espírito Santo. Já perderam. Entende? Amém, irmãos? Vou parar por aqui para o vídeo não se estender muito, amém? Ficam na paz de Cristo Jesus, que todos tenham uma ótima noite na presença de Deus, amém? Em nome de Jesus.